Vamos começar aqui então. Mateus 24, 23 a 28 diz assim, a continuação da nossa sequência de devocionais sobre o sermão profético de Jesus no monte. Diz assim, então, se alguém vos disser, só admitindo pessoal, se alguém disser, eis aqui ou ei-lo ali, não acrediteis. Verso 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, dando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Verso 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Vamos orar, pedindo a Deus graça para a compreensão dessa passagem bíblica e agradecendo por ver o rosto de alguns de vocês depois de tanto tempo, né, de quarentena. Vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Pai, por esse momento em que podemos ver faces queridas, pessoas que há algum tempo já não víamos. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para compartilhar a Tua palavra. Abençoe, Deus, enquanto vamos, para que ela possa ser instrutiva para nós, ela possa ser fonte de esperança, de verdade, de iluminação para o nosso coração nesses dias difíceis. Esse sermão pregado por teu filho, falado por ele aos seus 12 discípulos naquela ocasião, possa, Deus, hoje alimentar o nosso coração, para que, instruídos e orientados pela tua palavra, possamos caminhar nessa jornada. A nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá então. Deixa eu ver aqui mais duas pessoas esperando. Vamos admitir aqui todo mundo, para todo mundo poder entrar. Vamos lá. Esse texto é a continuação das nossas devocionais, ok? Que está falando sobre o sermão profético de Jesus. Nós estamos na parte em que Cristo fala sobre os falsos cristos. E algumas partes dessa passagem são partes que são importantes do ponto de vista da compreensão do texto, do sermão como um todo. Porque essa passagem, esse texto, é um texto que já tem ênfase, partes que já estão em outros momentos do sermão profético. O sermão de Cristo, ele, ao mesmo tempo que ele traz novidades, ele tem repetições. Uma dessas repetições é alguns elementos que nós estamos aqui neste texto. E o primeiro elemento aqui, então, é a própria questão dos falsos cristos, né? A partir do verso 23, ele fala, eis aqui o Cristo, ou ele ali, Cristo fala, não acrediteis. Como eu tinha falado na introdução do sermão, por que Cristo ele expressa assim para os seus discípulos? Porque a sua principal preocupação pastoral é que seus discípulos andassem na verdade e que eles não fossem confundidos. E aqui eu achei interessante um comentário que eu vi, e eu queria realmente reproduzir uma parte deste texto para vocês aqui no chat, que eu acho que fala exatamente sobre o que a gente está realmente pensando aqui. Deixa eu só colocar aqui no chat para a gente poder, quer dizer, eu espero que eu consiga acessar o chat. Que diz? É um autor que chama D.A. Carson. Ele fala o seguinte, eu vou compartilhar aqui para vocês esse trecho. Olha o que ele nos diz aqui. A fé cristã, nessa parte estou destacando, envolve a pesada responsabilidade de nunca acreditar em mentiras, nem confiar em impostores. Eu achei isso aqui fantástico, eu explico por quê. Porque o cristianismo ele tem ele está pautado na verdade bíblica, na verdade do evangelho, na verdade sobre quem é e sobre a Cristo, sobre o que ele faz sobre a sua pessoa. Sendo assim, essa fé que Cristo quer que seus discípulos tenham nas suas promessas, naquilo que ele está predizendo ou profeticamente instruindo aos seus,
é para que essa fé estivesse baseada na verdade. Por isso, a verdade é um fundamento imprescindível do cristianismo. Além disso, Cristo já está predizendo a vinda de falsos cristos, não somente pessoas com um nome Cristo. A gente pode confundir nessa passagem, achar que Cristo, Jesus aqui está se referindo a apenas pessoas que se dizem passar por ele, a Jesus Cristo. Mas o texto ele é um pouco mais abrangente. Não é apenas aqueles que tentam se passar pelo próprio Jesus Cristo, mas todo aquele que se coloca numa posição messiânica, numa posição de Messias, de Salvador, aquele que toma para si o título de alguém que está salvando, ele está, de alguma maneira, sendo incluído nesse texto aqui, nesses falsos cristos. Então, não é alguém que se apresenta como Jesus Cristo, como a gente tem no Brasil, chamado Henrique Cristo. Aquela figura, não sei se eu posso definir essa palavra, sei lá, estranha, bizarra. Ele é um caso, mas existem outros, aqueles que tomam para si a prerrogativa, a função e o poder e a dignidade que só pertencem ao verdadeiro e único Messias. Esse é um ponto importante da nossa passagem. E um ponto que eu queria perguntar para vocês, que há uma dúvida desse texto, que pode ser a sua dúvida, que você já leu. Veja bem o que a gente tem numa dessas passagens, especialmente no verso de número 24. Eu vou compartilhar aqui para você saber do que exatamente eu estou falando. Veja que no verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Minha pergunta, e aqui eu quero que alguém nos ajude respondendo, pode habilitar o microfone, um de cada vez, é possível que os eleitos sejam enganados por falsos cristos? É isso que Cristo está dizendo aos seus discípulos? O que vocês acham? Se alguém puder pensar e quiser responder para nós, vai ser muito interessante ter essa resposta, essa participação. É possível que um eleito seja enganado por um falso Cristo? O que vocês acham? Se alguém tiver alguma... Pastor, Sim, Cris. é estranho, né? Assim, a mim, se está escrito aqui, de certo sim, mas a gente tem a impressão que não, né? Porque, sei lá, parece que, não sei se é porque a gente fica com esse negócio do Henrique Cristo aí na cabeça, mas é tão bizarro realmente, Aham. que eu até queria, eu sei que tem alguma coisa aí que eu não entendi, porque de certo pode, que está escrito aqui, mas assim, pode tentar, né? Não conseguir, mas é difícil imaginar a gente conhecendo a Cristo, conhecendo a Bíblia e sendo iludido por uma situação assim. Ótimo, Cris. Eu acho que a sua ponderação e a sua... Na verdade, é a dúvida de todos nós. Eu também, assim, pesquisando essa parte, eu fui entender melhor o que está dizendo aí. A sua dúvida faz sentido, porque se a gente pegar só no nosso portuguesão aqui, a gente acha que há essa possibilidade de um eleito conhece a Cristo, salvo por Cristo, ele seja enganado por um impostor, que se passa por Cristo ou por um falso Messias. Mas, Pastor, assim, Eda, não seria assim, o anticristo ele vai ser tão persuasivo que se o Espírito Santo permitisse, até os escolhidos seriam enganados, porque ele fala se, né? Ele põe uma condição, se fosse, né, possível. Então, eu acho assim que a aham. persuasão dele é tão grande que se não fosse o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente também seria enganados. Ótimo, e a da tua participação também corrobora um pouco com o que a Cristiane falou. Esse é o ponto. Quando o texto fala, se possível, enganar, se possível, os eleitos, esse se possível não é dizendo que de uma possibilidade que algum eleito possa ser enganado, um eleito, assim, que Cristo está falando eleito aqui, no sentido daquele que conhece o Salvador, que foi salvo por ele. Não é que ele pode ser enganado. O sentido do texto, mais a língua original, é que os falsos cristos, essa será a intenção deles, é enganar, se possível, os eleitos. Só que eles não vão conseguir. Mas essa é a intenção que eles têm. O que o texto está apontando é que qual que é a intenção de todo aquele que se coloca numa figura de Messias?
O objetivo dele é único, enganar. Se ele pudesse, ele não pode, porque Deus, na sua infinita graça, de alguma maneira blinda, nos preserva. Se ele pudesse, até os próprios eleitos ele enganaria. Mas como essa é a sua intenção, mas ele não vai ser bem sucedido. O que o texto quer dizer, é isso que você também falou, Eda, que eles vão tentar se parecer, copiar tanto o verdadeiro Messias, que eles realmente se passarão pelo Messias. E de que maneira eles passarão? O texto diz, operando grandes sinais e prodígios. Veja que uma estratégia satânica, ou do falso Cristo, ou do anticristo, ele sempre vem operando sinais e prodígios. As bestas operam sinais e prodígios em Apocalipse. Os magos do Egito operaram sinais e prodígios no Egito até um certo ponto. Qual que é o método? O espetáculo, a performance. Não tem uma semelhança com os nossos dias? Quando, no meio evangélico brasileiro, os sinais eles são colocados em tanta evidência, de que forma que o que dá sentido ao culto, e eu já ouvi isso de boca de pessoas, de que um culto sem um milagre não é culto, aquele tipo de arte que agora não tem mais dessa forma, né, que no culto dos milagres, porque nem culto está tendo assim, essas reuniões. Então percebam que essa é a estratégia do engano. Operar sinais e prodígios parecidos com os sinais e prodígios de Cristo, tentando enganar, se fosse possível, mas não é, até os próprios eleitos. É esse o sentido do texto, que é essa a intenção. Eles querem enganar, mas como os eleitos são protegidos por Deus, eles não conseguem chegar a fazer conseguem enganar dessa forma. Um outro ponto também que eu gostaria de ver no texto é como que Cristo apresenta a sua vinda nessa passagem. E esse ponto aqui também traz muito engano, já trouxe muito engano no meio chamado cristão, ou meio religioso. Compartilhando com vocês novamente, para vocês acompanharem comigo, vejam, verso de número 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. É o que Cristo coloca aqui. O que ele está falando sobre a sua vinda, está insistindo com seus discípulos? Que a sua vinda será inconfundível. A forma de Cristo falar a respeito do relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente já tem no Antigo Testamento, Salmo 97, 4, Zacarias 9, 14. O que esse texto está querendo dizer? Que a vinda do Filho do Homem será um evento público, visível, inconfundível, todos verão, que será visível para todas as pessoas em todos os lugares. O que Cristo está querendo alertar é não só os sinais da sua vinda, mas, além disso, a natureza da sua vinda. A natureza da sua vinda, primeiro, se é como um relâmpago, é algo visível. Todos podem ver um relâmpago. Então, Cristo está usando um fenômeno da natureza, é algo que ele está dizendo da própria observação prática, para exemplificar a natureza da sua vinda. Ou seja, assim como um relâmpago sai de um lado do céu e vai até o outro, e ele é visível a todos que estão a olho nu, ele está dizendo assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, aqui a gente já tem um contraponto em relação a essa afirmação de um dito arrebatamento, de uma vinda secreta de Jesus, que só alguns vão perceber e muitos não vão perceber. Primeiro é isso, que essa vinda será a vinda pública, visível para todos. Mas há um segundo elemento desse verso 27, que além de ser uma vinda pública, visível, inconfundível, será uma vinda só. Percebam que todas as vezes que Cristo fala de vinda, ele fala no singular. Essa não é a primeira vez que ele fala da vinda do Filho do Homem nesse sermão, ele já fala em outras ocasiões, como no verso 3. Você, por favor, for lá em Mateus 24, verso 3, ele já falou dessa vinda, por quê? Veja bem como os discípulos perguntam a Cristo, de forma bem específica, olha como o texto é específico. Dizem quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. É uma. Não são várias vindas de Cristo em que ele vem de uma forma secreta, depois vem de uma forma pública. É uma vinda só. Ele virá uma segunda e última vez.
E esse é um ponto que, infelizmente, houve muito engano no meio cristão. Eu queria mostrar para vocês, assim, eu achei cômico, para não dizer estranho. Eu procurei no site oficial, eu procurei no site dos Adventistas do Sétimo Dia, não sei quantos aqui já sabem. No meio dos Adventistas, na origem dos Adventistas, existiram profecias a respeito de Jesus Cristo. E olha o que eu encontrei no site oficial deles. Não estou procurando alguém que falou deles, não. No site oficial, vou projetar aqui para vocês. Algumas partes eu vou destacar, vou tentar colocar um pouco mais de zoom para você poder perceber como que essa questão dessa vinda, ela já foi confundida. Deixa eu projetar para vocês perceberem. Isso aqui eu posso mandar a referência para vocês, olhar bem e ver bem. Esse é o site adventista do sétimo dia, tá? É sobre esse pregador chamado Guilherme Miller. É o grupo chamado Millerista. O que eles falavam? Eles pegavam Daniel 8,14 e interpretavam de forma literal e marcaram a volta de Cristo entre os anos de 1843 e 1844. Perceba bem. Marcaram a volta de Cristo com base na profecia. Claro, não aconteceu, como eles esperavam. E aí, esse cara, Samuel Snow, ele, estudando novamente, escreveu um livro onde ele marcou ainda mais precisamente a data, de 1844, 22 de outubro de 1844, como o dia que Cristo iria voltar. Vocês já sabem, o resultado? Não aconteceu. Eles esperaram o dia inteiro e Jesus não veio. Claro, não viria nunca nesse dia. Ninguém sabe a hora, o dia, como é que eles iriam saber? E veja bem que os próprios sites dos adventistas dizem que eles foram forçados a admitir que a interpretação de algum equívoco na interpretação da profecia de Daniel, algum equívoco. Tipo assim, eles não erraram feio, não fizeram coisa assim esquisita. Como ficou feio para esse grupo que deu origem aos adventistas, como é que eles explicaram? Eles falaram, dia 28, 18 de outubro de 1844, Jesus volta. Não voltou. E aí, como é que explica? Então veio a grande mentora, assim, termos teóricos do Adventismo, a Ellen White, e tentou dar uma explicada, que a questão é que, na verdade, eles falaram da vinda de Jesus, mas o que eles não perceberam é que eles estavam falando de Jesus, que foi para um santuário celeste oferecer um outro sacrifício. Então, qual que foi a explicação do Adventismo do sétimo dia? Para essas profecias a respeito da volta de Jesus que não se cumpriram, e que depois eles tiveram que dar respostas. Não que houve algum equívoco. Eles falaram da volta de Cristo, mas não era bem a volta, era de uma outra coisa. Mas, na verdade, o ponto é que eles criaram uma doutrina de Jesus no santuário divino para tentar justificar um engano, um erro tremendo e realmente uma falta de humildade para que uma profecia que não se cumpriu. Aí veja bem, como é que eles subvertem? Desculpa usar esse verbo. Dessa forma, o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844 se tornou uma poderosa mensagem. Gente, vamos lá. Um grande desapontamento se tornou uma poderosa mensagem? Isso é outra forma de dizer, uma grande mentira, eles tentaram justificar e criar uma doutrina que para nós é herética, de Jesus subir no sacrifício, ao santuário de novo, em vez de falarem simplesmente que eles estavam errados, que a profecia era falsa. É falsa. Por que Cristo não veio em 22 de outubro de 1844? Ele viria. Então percebo como muitas pessoas, milhares de pessoas, foram levadas, induzidas a um engano, porque se deixaram levar por impostores, por falsários. É contra isso que Cristo quer alertar. Não é apenas o fato de alguém se dizer Jesus Cristo, mas é de alguém que profetiza coisas que estão além da Escritura com o propósito de enganar e assim arrebanhar pessoas nesse engano. Então, por isso Cristo tem uma tônica nesse sermão. Vede que não sejais enganados. A fé cristã é uma fé que se baseia na verdade, que não se deixa levar por impostores, por falsários. E Cristo está alertando contra isso.
E não menos problemático ou polêmico, o texto se encerra com um versículo que é extremamente debatido, que é o verso de número 28, projetar novamente aqui para vocês. Que diz o seguinte, só para vocês acompanharem. Algum choro no fundo, vocês sabem quem é, não preciso avisar que o ambiente da minha casa está basicamente assim, cheio desse som que alegra o meu coração velório. Verso 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Afinal de contas, que fala estranha de Jesus, né? Onde estiverem cadáveres, aí se juntarão os abutres? O que será que isso quer dizer? Esse texto foi interpretado, foi falado de várias maneiras. Alguns estão dizendo que o cadáver e abutres aqui significa Cristo reunindo seus eleitos, só que é uma imagem estranha, né? Cristo, a carcaça, o cadáver e os seus eleitos como abutres, não faz sentido. Outros disseram que esse texto está falando, na verdade, dos exércitos de Roma que invadiram Jerusalém, na queda de Jerusalém no ano 70. Nós já comentamos que uma das partes desse sermão é Cristo profetizando aos seus discípulos a queda de Jerusalém. Só que o texto está falando da segunda vinda dele, não está falando da queda de Jerusalém. De ver essa passagem, alguns dizendo que, na verdade, que está falando de alguma forma que da iminência da volta de Cristo, né? Ele vai voltar logo, assim como uma carcaça e logo em seguida os abutres vêm, Cristo está a voltar perto. Eu acredito que nenhuma dessas ideias está totalmente correta. Segundo um outro comentarista que eu posso passar referência para vocês, acho que a melhor forma de entender é que a vinda de Cristo será tão visível como os abutres ou uma carcaça que está cheia de urubu em volta. Vocês já passaram no pasto? Quando eu morei em Rondônia, há muitos anos atrás, 23, 22 anos atrás, morria demais gado lá, porque tinha muita onça. E então, morria às vezes gado longe. Como é que a gente sabia que tinha morrido gado? Qual que era o sinal? Tanto de urubu voando. Ou seja, para quem passava, a gente passava longe na estrada. A gente via o sinal. Não, ali tem uma carcaça. E era certo. Perto ou longe, você via o sinal, olhava, de fato, era inconfundível. Tinha um animal morto. É essa a imagem desse provérbio para alguns estranhos de Jesus. A vinda dele será tão clara, tão certa de que ele veio, que é como se o urubu estivesse numa carcaça, não tem dúvida, algum animal morreu ali. Então, o que ele está dizendo é que a vinda dele será visível, clara, sonora, pública e universal. E é essa vinda que eu e você temos que aguardar. Por isso, a gente não pode se deixar levar por falsos profetas. Não podemos nos deixar levar por impostores que se passem por ele, ou que digam de si mesmos que são o Messias, o verdadeiro Cristo. Porque eles não são. Eles não são, nunca serão. E Deus seja louvado porque, mesmo assim, Deus ele nos guarda de forma que os seus eleitos não sejam confundidos nisso. De que mesmo que apareça uma figura que se diga Cristo, que se diga Messias, aqueles que estiverem na verdade não serão confundidos. Eles não serão levados por essa doutrina e levados a pensar que o seu Senhor retornou, porque o seu Senhor é único, ele é inigualável e não há confusão. Ele virá uma segunda e última vez, a sua vinda será visível, inconfundível para todos. E essa vinda eu e você temos que esperar com grande expectativa. Por quê? É isso que tem que alimentar e confortar o nosso coração. Eu queria caminhar para o final da nossa devocional para a gente passar para os pedidos de oração. É isso que a gente tem que alimentar no nosso coração. De que o nosso Senhor, ele vai voltar uma última e segunda vez e nós teremos a certeza disso. Não haverá confusão. O Evangelho ele é simples, ele é claro, ele é singular. Ou seja, quando ele vier, eu e você saberemos, aqueles que estiverem vivos saberão. Não haverá confusão. Além disso, por que Cristo alerta a respeito dos falsos cristos ou falsos mestres? Porque eles estão presentes aí, sempre estiveram presentes. A igreja cristã, infelizmente,
todas as épocas, ela se viu marcada, infiltrada por falsários. Não é de agora. Por vocês terem ideia, no livro do Reverendo Augustus, Apóstolos, ele fala de, pouco depois da morte de João, já apareceu um suposto apóstolo chamado Mani. Assim, logo em seguida. Não esperaram direito João morrer e já tinha pessoas, não só na época de João ou depois, na época de Paulo, que se passavam por apóstolos. Ou seja, a igreja de Cristo, infelizmente, ela se verá cercada por pessoas assim. E o texto diz que o único objetivo delas é o engano. E por isso, nós cristãos temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, durante o período de pandemia, a gente já viu algumas coisas bastante estranhas. Não, por exemplo, vidro de álcool em gel. Primeiro, antes de todo esse isolamento social, numa igreja, não sei se é de Minas, um casal que ia fazer uma campanha, alguma coisa, dizendo que uma campanha para prevenir contra o contágio do coronavírus. Começou por aí. Logo em seguida, quando o pessoal foi atrás do álcool em gel, a gente viu uma campanha da Igreja Universal, isso é público, né? Tá na internet, vendendo álcool em gel de R$ 500 ou mais. É esse o preço mesmo? E a última agora é o Valdomiro, de tratamento do coronavírus. Não desistem, não desistem. Insistem em tentar enganar. Infelizmente, há muitos que caem nesse erro, não apenas por inocência, mas por interesses errados, mas que caem nessas mentiras. É contra essas mentiras que Cristo está alertando seus discípulos no Sermão da Montanha. Ele quer que seus discípulos mantenham-se na verdade, mantendo-se na verdade, não sejam enganados, não caiam nesse erro. É isso que isso quer dizer. Vamos esperar o verdadeiro e único Cristo voltar. Ele voltará, e quando ele vier, não haverá confusão. Ele voltará de uma forma inconfundível. Eu e você aguardamos aquele dia quando ele virá sobre as nuvens com poder e glória, e eu e você seremos transformados para habitarmos novamente com ele. Não haverá mais choro, não haverá mais rancor, não haverá mais pecado. Tudo será novos céus e nova terra. Eu não consegui colocar aqui o chat, não sei porque, o que eu fiz aqui. Eu prometo que eu vou arrumar essas coisas para o nosso próximo participação. Mas tem uma música no YouTube de um cantor chamado David Phelps, chamado No More Night. É fabulosa a música. Não só porque ele canta demais, não é, Dica? Viu o Dica balançando a cabeça aqui. Se o Dica concordou, então, gente, está referenciado aqui. Ó. Não só porque ele canta demais, mas porque a letra da música é bonita. Ao escutar a música, você fica com aquela expectativa do céu. E é interessante que o vídeo mais conhecido dessa música no YouTube tem o céu de fundo. É lindo, é lindo. Posso passar no grupo da igreja o link do YouTube. Escutem a música. Se aqueles que não conseguirem, talvez, ouvir em inglês, deve ter ela legendada. Ele já veio aqui ao Brasil, já cantou essa música aqui, então deve ter legenda. É linda a música, vale a pena ver. Tem outra música também que eu estou lembrando aqui, do Logos, que fala também, ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer vindo me buscar. Eu posso imaginar as lágrimas, meu Senhor Jesus, a efulgente glória do meu Senhor Jesus. Otário, você não consegue ouvir aqui o chat? Eu vou tentar te habilitar aqui, tá? Resolver isso para você. Mas são algumas dicas. Aqui no chat, eu vou colocar aqui para todo mundo, que vocês estiverem, essa música chama No More Night, um cara chamado David Phelps. Linda, linda a música. Mandem aqui no chat quem tiver pedidos de oração para a gente poder aqui orar por esses pedidos. A gente vai aguardar aqui uns minutos, a gente ainda tem alguns 9 minutos, quase. Alguns pedidos de oração que você tiver aí, a gente vai orar por esses pedidos, né, que tem, no caso, Carlos Aquino, que está se recuperando, a mãe da Juliana, também o seu Francisco, pai do Cláudio, o sogro da Ivaelma. Se tiver algum outro pedido além desses, manda aqui no chat para a gente vai colocar em oração. Vou até pedir para algum irmão aqui poder orar por esses pedidos, um ou mais, para a gente poder, então, encerrar esse momento nosso devocional. Alguém tem algum pedido de oração? A gente coloca aqui